A reforma previdenciária, da forma como ela foi proposta, ela é altamente nociva a toda a sociedade brasileira, a todos os segmentos de trabalhadores, seja do serviço público ou da iniciativa privada. Ela estabelece um corte drástico em direitos adquiridos com muita luta pelo trabalhador brasileiro ao longo da sua história. Nós, enquanto entidade de classe, e também as entidades das quais participamos em âmbito federal, nós estamos numa luta muito grande, tanto nos estados quanto também em Brasília, no Congresso Nacional, né, para impedir que essa maldade seja feita contra o brasileiro. Para vocês terem uma ideia, essa reforma, ela retira do cidadão, aquele mais humilde, né, aquele que vive com uma renda familiar pequena, principalmente deles, porque o efeito nefasto da reforma atinge com maior força essas pessoas. Então, essa reforma, se implementada, fará com que essas pessoas recebam menos do que um salário mínimo como pensão ou como aposentadoria. Então, assim, supõe uma renda familiar aí de 2, 3 salários mínimos, pode cair para menos de um salário mínimo. Então, nós nos preocupamos muito com isso. Isso sem contar também que atinge com igual força os outros segmentos, mesmo aqueles que recebem mais também serão atingidos. Então, toda a sociedade brasileira sofrerá com o impacto dessa reforma, né? Fala-se que a Previdência Social dá prejuízo e por isso é necessário reformá-la. Isso não é verdade. O governo federal mente, o governo federal veicula informações mentirosas para que a sociedade se engane e ache que é necessária a reforma. Para vocês terem uma ideia, os levantamentos que foram feitos em todo o histórico da Previdência Social, raros foram os anos, os períodos, né, que houve realmente prejuízo. Em 99% do tempo, a Previdência Social deu lucro. Ela sempre teve uma receita muito maior do que a sua despesa. Portanto, esse argumento ele não vale para defender a reforma. Está sendo implantado no Senado Federal uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar se realmente a Previdência dá prejuízo ou não. Certeza temos de que o resultado que vai sair de lá vai ser que ela dá lucro sim. Então, vai ficar comprovado para a sociedade que o governo federal mente nesse sentido, né? Então, a sociedade, toda a sociedade, tem que ajudar nesse processo. Nós, entidades de classe, nós não estamos aqui pensando somente nas nossas categorias, né? O fisco, o síndico fiscal, que representa o fisco, não está pensando apenas nos auditores fiscais, nós estamos pensando em toda a sociedade brasileira, porque o papel do sindicalismo não é se voltar apenas para si próprio, mas para a sociedade, até porque o trabalho do auditor fiscal é arrecadar tributos, né, impostos, como são conhecidos pela sociedade, arrecadar esses impostos para que o governo possa investir em políticas públicas favoráveis à sociedade. Então, nós que somos servidores, que trabalhamos pela sociedade, zelamos pelo patrimônio da sociedade, não podemos virar as costas para ela nesse momento de extrema importância, nesse momento que ela precisa do apoio de todas as entidades, de todos os grupos sociais, para que impeçamos que essa proposta passe, né? Então, eu faço aqui um apelo a todos que estão nos assistindo. Contacte
com todos os parlamentares da bancada federal, todos os deputados, todas as deputadas, e peça a eles, exija deles, exija que eles não votem contrários ao patrimônio da sociedade, o patrimônio do povo. Votando a favor dessa reforma, ele votará pelo empobrecimento da sociedade brasileira. Porque a Previdência Social é hoje o maior programa de distribuição de rendas da América Latina. A maioria dos municípios brasileiros, a economia deles principal é justamente o giro comercial, o giro de mercado que essas pensões e aposentadorias representam para eles. E também representam para essas famílias, essas pessoas que dependem dessas pensões e aposentadorias. Então, peçam aos deputados que jamais admitam esse tipo de reforma que vai bater frontalmente contra a sociedade, que impeçam essa reforma e votem contrários à PEC 287. Assim, estarão votando a favor de você, a favor de toda a sociedade brasileira.